Você já parou para pensar quem é que toma conta de analisar o risco das empresas? Se existe um órgão que supervisiona e está de olho nessas ações que são negociadas na Bolsa de Valores? Pois é, existem sim as agências de classificação de risco e no vídeo de hoje eu vou te falar sobre elas. Eu sou Carmine Cantuária e esse é o canal Renda Segura. Fala galera, então vamos lá. Na verdade não existe um órgão governamental, normativo, um conselho fiscal que tome conta das ações das empresas. Existe sim, né, a Bolsa de Valores, que é o lugar onde as ações são negociadas, compradas e vendidas, a CVM, que toma conta da parte regulatória do mercado de capitais como um todo, né, o sistema financeiro, mas existem as agências de classificação de risco. O que são as agências de classificação de risco? Em primeiro lugar, são empresas privadas, não são órgãos federais, estaduais, nem municipais. E essas empresas, elas atuam no mundo todo. Na verdade, são empresas globais que fazem essa análise de risco e concordância, né, conformidade com a legislação. E não só isso, o risco também de mercado, analisando fatores que são característicos da natureza em si do negócio que a empresa está inserida. Então, se a gente pegar um caso de empresas de petróleo, a agência de classificação de risco, ela vai analisar o contexto do petróleo, o cenário macroeconômico do petróleo e como as empresas petrolíferas estão posicionadas no mercado para isso. Ela não é uma casa de recomendação de investimentos, mas é uma empresa que analisa o risco em si, o risco de mercado. E aí é muito interessante porque essas agências de classificação de risco, e a gente pode citar as três maiores, a gente tem a Fitch, a S&P ou Standard & Poor's, e a gente tem a Moody's. Então essas três são as que têm a maior presença global. São as mais adotadas, as mais conhecidas e as mais respeitadas. E as corretoras, as casas de análise, os bancos de investimentos tomam como padrão para o mercado financeiro a análise e a classificação de risco que essas agências atribuem a essas empresas. Agora, um fato curioso é que essas empresas elas fazem risco também dos países, não só das empresas. Elas emitem uma nota de classificação de risco, por exemplo, do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos. E é muito interessante, isso é chamado de risco soberano. Ou seja, você pode ter ali uma legenda com uma nota para você entender qual é o risco de investir num determinado país. Por exemplo, qual será o risco de investir no Cazaquistão, né? Guardadas as proporções aí, sem nenhum tipo de preconceito, a gente está falando só de risco realmente do ponto de vista do investimento financeiro. E é claro que na avaliação do risco, tudo é considerado. A política, a legislação, riscos sociais, ambientais. Inclusive, ultimamente, a pauta ambiental está muito em moda. Tem tomado cada vez mais importância na avaliação e na classificação de risco. Então, por exemplo, a Vale é uma empresa que foi muito penalizada porque teve aquele acidente, o rompimento das barragens. A Petrobras, há muitos anos atrás, passou por um momento parecido, quando houve um grande vazamento de petróleo na Baía de Guanabara. Então, imagina o risco ambiental que a empresa oferecia naquele momento para o mercado. Mais recentemente, há cerca de uns 2 anos, a BP, que é uma grande petrolífera inglesa, também teve um problema muito sério de vazamento de petróleo, né, no fundo do mar, e isso também provocou ali um desabamento no preço das ações pelo aumento da percepção de risco. Então, as empresas de classificação de risco, elas servem para a gente ter essa referência quando a gente vai tomar uma decisão de investimento, seja numa empresa ou num outro produto, até mesmo num país. Quando você está comprando, por exemplo, renda fixa de um determinado governo, você está investindo no país, você está acreditando que aquele governo é sério e vai te pagar de volta. Normalmente, países que estão em conflito, eles oferecem uma renda fixa muito alta nos títulos daquele governo. Países que estão passando por conflitos de guerra ou problemas econômicos. E aí você vê lá uma renda fixa de 40%, 50% ao ano. Mas se quer correr esse risco, você vai investir num país que está com uma hiperinflação, está totalmente desestabilizado, e é para isso que serve a agência de classificação de risco, para te dar essa nota. E aí a gente teve, há poucos dias, uma matéria muito interessante de uma dessas três empresas, que foi a Moody's, e ela soltou uma nota bem extensa, bem interessante, bem elaborada sobre empresas de petróleo na América Latina. Vou deixar até o print aqui para vocês poderem dar uma olhadinha na matéria, como foi. Eu compartilhei essa notícia no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, carmine.cantuária, porque lá
eu comento fatos do dia a dia que são relevantes, né, em tempo real. Aconteceu alguma notícia, saiu um fato importante ali do mercado, eu pego ali o Instagram e compartilho no story rapidinho para você me acompanhar. Me segue lá, carmine.cantuária. E essa notícia da Moody's, ela falava que a Petrobras é a petrolífera da América Latina que está melhor posicionada em termos de classificação de risco para o ano que vem, para surfar no novo ciclo do petróleo que está por vir. É verdade que o preço do petróleo caiu, não só do petróleo, mas de todas as commodities em gerais. O que são commodities? São essas mercadorias que nós precisamos no nosso dia a dia, como o petróleo, o ouro, o aço, o minério de ferro, todos esses insumos que são utilizados pela indústria para fazer tudo aquilo que a gente precisa para viver. Essas mercadorias, elas são impactadas por problemas que são externos, como, por exemplo, foi o caso esse ano de 2020 da pandemia mundial de coronavírus. Isso fez com que as nações, as empresas comprassem menos porque, na verdade, estava tudo parado. Ia comprar para quê, né? Para que você ia comprar aço se você não pode produzir? Você está com a fábrica parada. Para que você vai comprar petróleo se os carros estão circulando menos? E aí, por isso, o preço despencou. Mas isso tende a voltar ao normal e já está voltando. Estamos saindo da pandemia, a vida está voltando ao normal, a atividade de consumo está voltando ao normal, os mercados estão se abrindo e o preço vai voltar para a normalidade. E aí podemos ter um fenômeno oposto, na verdade de crescimento econômico a partir do ano que vem, onde as pessoas vão estar consumindo mais, vão estar buscando essas mercadorias e aí você vai ter uma corrida em torno de petróleo, em torno de minério, em torno de aço. E isso vai acontecer. E qual é a empresa que está, na visão de classificação de risco pela Moody's, por exemplo, que está melhor posicionada? Petrobras. Por quê? Recentemente, Petrobras teve uma grande vitória aqui no Brasil. Independente da sua opinião política, vamos analisar o fato técnico. O fato técnico é a Petrobras ela conseguiu a liberação para poder, por exemplo, vender suas empresas, suas subsidiárias, que não tem a ver com a atividade principal do seu negócio, que é exploração e produção de petróleo, ou seja, extrair o petróleo, né, das suas reservas minerais e vender esse petróleo. Ela pode agora vender as refinarias ou outras empresas. A Petrobras tem empresa de um monte de coisa, até de fertilizante, né? É bem interessante isso. E ela pode vender essas empresas sem consultar o Congresso. Ela tem a liberdade de uma empresa, vamos dizer, privada para poder tomar essas atitudes, porque foi entendido na visão do STF que isso não precisa passar pelo Congresso, pelo governo. Isso deu um grau de liberdade maior para a empresa. Por isso, não só é o único fator, né, também somou muito nessa análise o fato da Petrobras ser a empresa dominante no mundo da tecnologia de exploração de petróleo em águas profundas e ultra profundas, ou seja, é a empresa melhor posicionada no mundo para extrair esse petróleo em grande quantidade a baixo custo de produção. É previsto que as empresas petrolíferas para o ano que vem tenham um aumento da sua receita, né, da geração de caixa, ou seja, de fazer dinheiro, né, elas vão fazer mais dinheiro a partir do ano que vem, e a Petrobras é a empresa melhor posicionada comparada com todas as petrolíferas da América Latina. Isso é uma notícia muito boa, apesar de não ser uma recomendação de investimento. Ela endossa junto com a nossa tese de investimento, analisando o contexto, né, o cenário interno e externo aqui do Brasil, a gente tem aí essa boa notícia para a Petrobras. Inclusive tem banco de investimento dando alvo para R$ 38 para o ano que vem. Eu acho muito otimista, eu não seria tanto, mas realmente é uma empresa que pode se valorizar, essa ação pode se valorizar nos próximos meses e até nos próximos anos. E a boa notícia é porque a Petrobras é a ação que a gente mais utiliza para fazer operações de renda segura que você aprende aqui no canal. E se você quiser aprender um pouquinho mais e já colocar isso na prática, eu tenho um curso gratuito que eu vou deixar aqui na descrição. É um curso muito legal. O que tem dentro dele? 25 aulas para você que está começando do zero, nem tem a conta na corretora, não sabe nem o que é corretora e bolsa de valores, você já tem essas aulas ali para fazer esse passo a passo e também entender o que é uma ação, uma call, que é uma opção de compra, uma opção de venda, como fazer essas operações mais básicas e as suas primeiras operações
de renda, que são operações estruturadas com opções. Então vai lá, deixa aqui o seu like se você gostou do vídeo, coloca o seu comentário, se ficou alguma dúvida, pode escrever aqui, a gente lê 100% dos comentários e a sua dúvida pode ser selecionada para a gente fazer um vídeo no quadro Carmine Responde e responder mais profundamente sobre essa dúvida. E principalmente compartilha o vídeo, porque coisa boa a gente compartilha e essa definitivamente é uma notícia boa. Compartilha aí com os amigos, o link do curso gratuito está aqui embaixo. Vai lá, coloca o seu melhor e-mail para você receber gratuitamente login e senha e poder acessar o curso. Eu te vejo lá dentro desse curso gratuito e aqui no próximo vídeo do canal. Grande abraço! Então vai lá depois, assiste esse curso. O que são isso? São empresas que são empresas especializadas, melhor. E isso vai acontecer, isso aí provavelmente, né?